Olá, estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo. Que Deus ele continue abençoando a todos vocês. Eu quero dizer que nós vamos continuar denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição por mais de 30 anos. Por mais de 30 anos. E essa é uma das razões por que existem pessoas que, às vezes, elas dizem assim, mas você ficou 30 anos, né? 30 anos, como pode? Bom, eu quero dizer para você que dentro daquele sistema religioso, um sistema que escraviza as pessoas, eu não sou o único e nem a única pessoa que depois de 30 anos abriu os olhos e enxergou a verdadeira intenção dessa cúpula do Bispo Macedo, do verdadeiro interesse. A cada dia eu tenho recebido mais relatos de pessoas que passaram 20 anos, 30 anos dentro da instituição. Eu tenho um relato aqui de uma pessoa que me mandou um e-mail, inclusive você que deseja também me enviar um e-mail com o seu relato, com a sua experiência nessa instituição, você pode enviar para alfredopefilho@me.com. alfredopefilho@me.com. Bom, essa pessoa, ela me mandou, na realidade, ela me mandou 3 relatos. E um desses relatos eu vou ler aqui agora, porque eu achei interessante. Ela ficou 30 anos, 7 meses e 11 dias. Ela contou até os dias que ela ficou na instituição. E por que esse relato eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu achei interessante. Ela diz assim, perguntas que eu sempre me fazia. Quer dizer, mesmo dentro da instituição, ali dentro da instituição, ela fazia algumas perguntas para ela mesma, ou talvez fizesse para alguém, e ela às vezes não tinha resposta. Ou tinha as respostas, mas ela não queria acreditar. Então vamos lá. Primeira pergunta que ela se fazia. Por que a prosperidade da minha casa vem do meu marido, que nunca foi dizimista, nem ofertante, e nunca fez a fogueira santa? Então ela pensava, peraí, porque ela analisava dentro da casa dela. Ela estava dentro da instituição. Ela era dizimista, ofertante, fazia fogueira santa. Mas a prosperidade dentro da casa dela, quer dizer, o dinheiro, na realidade vinha do marido. Ou seja, o marido era bem sucedido e o marido não era dizimista, não era ofertante e nem fazia fogueira santa. Aliás, é uma pergunta que muitas pessoas elas devem fazer. E talvez elas fiquem sem respostas. Mas a resposta é a seguinte: como que você vai ter dinheiro dentro de uma instituição que você tem que dar 10% de dízimo, depois mais 10% do valor do dízimo,
depois você tem que fazer campanhas, depois você tem que dar tudo de 6 em 6 meses, às vezes de 4 em 4 meses. Como? Como que você vai ter condições financeiras? Nunca. O único que vai enriquecer é o Bispo Macedo. Por isso que ele é um pastor, quer dizer, o Bispo Macedo é um pastor, né, um homem considerado um homem de Deus, mas é um dos homens mais ricos do Brasil. Não é uma incoerência? Porque se ele é um pastor, ele não deveria ter nada à luz do cristianismo. Mas não, ele é um homem bilionário. Por quê? Porque as pessoas trabalham para dar para ele. É isso. As pessoas trabalham para dar para ele. A segunda pergunta que ela fazia para ela mesma: por que fazem tantas vigílias, nos deixando a noite inteira acordados, depois de termos trabalhado o dia todo e estarmos muito cansados, e no outro dia muitos terem que ir trabalhar sem dormir, sendo que poderiam resumir tudo o que queriam falar em 2 horas de reunião, usando o resto do tempo em enrolação? Na verdade, não é enrolação, ou é enrolação. Enrolação para as pessoas que estão assistindo eles. Mas, na realidade, estão ali querendo só manipular, fazer a cabeça, ocupar o tempo da pessoa para que a pessoa não tenha condições de pensar, não tenha condições de fazer outra coisa. É isso. É exatamente assim que funciona. Dessa forma que funciona. A terceira pergunta que ela fazia: por que tenho que trocar de uniforme, sendo que o meu ainda está novinho? E por que tantos modelos diferentes? É simples, é um comércio também. Os uniformes, eles são um comércio. Pode reparar que por trás dessa questão dos uniformes aí, vai ter algum familiar do Bispo Macedo ou de alguém da cúpula. Vai ter alguém ganhando dinheiro por trás disso, por trás desses uniformes das obreiras e dos obreiros que são trocados várias vezes. Ela percebia isso. Aí a quarta pergunta que ela faz: por que levamos a culpa das pessoas não pararem na igreja? É claro, o Bispo Macedo nunca vai assumir a responsabilidade. Ele sempre coloca a culpa nos obreiros, a culpa nos pastores, a culpa nos bispos. Ele não. Ele não. Então, essa é a resposta. A quinta pergunta: por que tenho que praticamente obrigar as pessoas a virem para a igreja? E por que tantas reuniões de concentração? Ora, tem que levar as pessoas para o templo, porque é no templo que se arranca o dinheiro. É no templo que faz a cabeça das pessoas. E quanto mais concentrações, quanto mais reuniões, mais dinheiro. Por isso eles querem reuniões de manhã, tarde e à noite. Não é porque as pessoas estão sofrendo. Tudo bem, eles usam esses argumentos de que tem gente sofrendo de manhã, tarde e à noite. Mas, na verdade, é para entrar dinheiro de manhã, à tarde e à noite. Para a pessoa estar sempre ali sendo injetado na cabeça dela os pensamentos deles. Sexta pergunta: por que de tanto preconceito, piadas e aversão vindo de fora? Ora, porque as pessoas que estão fora, elas já conseguem perceber qual a intenção do Bispo Macedo. Só não percebe quem está lá dentro. Porque quem está lá dentro, está dentro de uma bolha. Está sendo manipulado. Mas quando a pessoa sai, a pessoa começa a enxergar. E aí ela vê o quanto ela foi tola, o quanto ela foi enganada. Aliás, ele mesmo já falou em vídeos
que as pessoas da igreja, da instituição, elas são mulas sem cabeça. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Por isso que ele não quer, ou eles não querem que as pessoas assistam esses vídeos. Compreende? E por isso eu peço a você que está assistindo esse vídeo que compartilhe o vídeo. Que você dê aí o seu like para nos ajudar a subir o vídeo, a nos ajudar a divulgar o vídeo. Dê o seu like, se inscreva no canal. Se inscreva aí no canal. Não fique apenas assistindo, você pode dar o seu like, você pode compartilhar o vídeo, você vai estar ajudando outras pessoas. Outra pergunta. A 7ª pergunta que ela fazia: por que fazem reuniões todos os sábados à noite? Estão sempre assim, tirando as pessoas do convívio familiar. Não querem você no convívio familiar. Não querem deixar você pensar. Querem estar sempre no controle, manipulando, não deixando você pensar. 8ª pergunta. Por que nos tratam como funcionários com tantas obrigações sem direito à escolha? Porque eles dizem que são voluntários, que os obreiros são voluntários, mas os obreiros não são voluntários. Eles mentem para a justiça quando o pastor entra na justiça, quando é mandado embora, dizendo que o pastor era voluntário, que o pastor é vocação, mas aí dentro o pastor ele é obrigado, os obreiros são obrigados sim. E se não fizer o que o bispo Macedo manda, não tem jeito. Não tem outra opção. Não tem escolha. 9ª pergunta. Olha a 9ª pergunta dela. Por que o bispo Macedo me parece tão arrogante? Não, ele não parece não. Ele é arrogante. Ele é arrogante. E só quem conviveu com ele sabe. Existem muitos que têm medo dele. Têm medo do bispo Macedo. 10ª pergunta. Por que em todas as reuniões de obreiros não ouço palavras de incentivo e fé, mas sim sou sempre ameaçada que o diabo vai me pegar na primeira esquina? Quer dizer, os obreiros sempre ouvem isso, né? Que o diabo vai pegar na primeira esquina. Se você sair, você vai ficar doente. Se você sair, sua família vai ser destruída. Se você sair, você vai ficar com câncer. Eles trabalham assim, com medo. Com medo. Para você ficar com medo. E não sair da escravidão. A 11ª pergunta. Por que daquelas reuniões intermináveis e repetitivas, o assunto já havia acabado, mas a reunião continua? É assim. É para prender você. É para escravizar você. 12ª pergunta. Por que toda terça-feira era o verdadeiro show de Satanás? O bispo Macedo, ele trabalha com Satanás, ele trabalha com o diabo, ele não trabalha com Deus. Ele não trabalha com Deus. E os bispos e pastores vão pelo mesmo caminho. Porque ele sabe que as pessoas têm medo. As pessoas são místicas, as pessoas são religiosas, então elas ficam com medo daquilo que aquelas pessoas supostamente manifestadas com demônios, elas falam. E você pode ver que só fala coisa, ou só falam coisas que é do interesse deles, que é para ajudar eles. Estranho isso, né? Que o demônio, por exemplo, o demônio nunca fala que o bispo Macedo fazia a evasão de divisas, tirava o dinheiro da Angola. O demônio nunca fala, por exemplo, que o bispo Macedo tem um banco.
que o Bispo Macedo comprou um apartamento em Miami por 9 milhões de dólares, mais de 9 milhões de dólares. O demônio não falou das adoções ilegais, da certidão falsa do Moisés, filho do Bispo Macedo. Quer dizer, falsa no sentido de que o Bispo Macedo e a Dona Esté eram pais, né, biológicos do Moisés, quando na verdade ele era o pai adotivo. Os demônios, eles não falavam dessas adoções, não falavam dos diplomas falsos do Bispo Macedo, de doutorado, disso, daquilo, outro. Não. Os demônios só falam aquilo que eles querem, ou seja, que não quer que a pessoa dê oferta, que não quer que a pessoa faça fogueira santa, que não quer que a pessoa fique na igreja. É só isso. Pode rodar, mas é só isso. Bom, considerações. Aí ela faz as considerações. Primeiro, temos 2 carros. Um de trabalho do meu marido e o outro para o uso da família. Esse último em meu nome, mas eu não dirijo, nunca gostei. Em uma campanha da Fogueira Santa, o pastor na pregação disse que tinha gente que nem dirigia e tinha carro parado. Era um absurdo a obra de Deus necessitando tanto de carro e a pessoa não dar para Deus. Eu ainda não era obreira. Fiquei revoltada, pois só tinha eu nesta situação. Queria sair, mas minha filha, com aproximadamente 11 anos, não quis, pois as crianças são aterrorizadas, e são mesmo. Porque até nas escolinhas eles fazem isso. Eles aterrorizam as crianças. E usam as crianças também. Você vai ver que tem vídeo aí do Gonçalves, vídeo do Guaraci, usando crianças para falar do sacrifício da Fogueira Santa. Segunda consideração, meu marido trabalha no agronegócio. Em outra campanha de Fogueira Santa, um pastor chegou para mim e disse para pedir para o meu marido o melhor boi para sacrificar. Também ainda não era obreira. Fiquei impressionada com a indiscrição, falta de sabedoria do pastor na época, e disse para ele que não envolvia meu marido na minha fé, pois o mesmo não tinha fé para tal atitude, e isso traria problema para mim. Terceira consideração dela, nunca usufruí do meu 13º, pois conheci a IURD quando comecei a trabalhar. Então, durante 30 anos, essa mulher, porque ela começou a trabalhar quando conheceu a instituição, ela nunca usufruiu do 13º. Por quê? Porque em dezembro e julho, quando a pessoa recebe subsídio de férias, quando a pessoa recebe 13º, eles fazem campanha da Fogueira Santa para tirar o dinheiro da pessoa, para não deixar a pessoa usufruir nem do seu 13º, nem do seu subsídio de férias. Quarta observação, depois que entrei na IURD, nunca mais passei um ano novo com a minha família, porque eles tiram tudo da pessoa, tiram, sabe, o convívio familiar, a pessoa não tem mais vida social, a pessoa não tira férias, a pessoa não sai mais para passear, porque ela vive ali escravizada. Quinto, depois que me tornei obreira, os meus fins de semana eram para fazer a obra de Deus. Não fazia nenhum outro compromisso, pois tinha medo de desobedecer e a minha família morrer. Olha só uma pessoa que ficou lá durante 30 anos, 7 meses e 11 dias. Ela não passava o final de semana com a família porque ela tinha medo de desobedecer
e a família dela morrer, porque isso que é colocado para os obreiros, para as pessoas, para os jovens, que se desobedecer à instituição está desobedecendo a Deus. Se desobedecer o Bispo Macedo está desobedecendo a Deus. Sexto, em uma corrente do Vale do Sal, escorreguei e caí com uma pessoa manifestada. E para proteger a pessoa, machuquei muito as costas, pernas e nádegas. A dor era muito grande. E o pastor, no meio da reunião, falou que eu estava muito desconcentrada. Depois da reunião, fui explicar para ele que estava com dores horríveis. E ele me mandou cortar e jogar fora onde tivesse doendo. Olha só. Mas isso se aprende com o Bispo Macedo. Já vazaram áudios do Bispo Macedo, como ele trata as esposas, como ele trata os pastores, como ele trata as pessoas que convivem com ele. Aí ela diz mais. Sétimo, gastei R$ 1.500 comprando rifas para aquisição de ingressos do filme Nada a Perder. Esse filme Nada a Perder já foi comprovado que ele foi um verdadeiro fracasso. Até a mídia no Brasil divulgou isso, em outros países também. Uma clara lavagem de dinheiro para colocar dinheiro na Record, para colocar dinheiro no bolso do Bispo Macedo. E os obreiros são obrigados a vender, são obrigados a irem ver o filme várias vezes. Oitavo, na minha cidade não tem cinema. Toda semana tinha que levar ônibus na cidade mais próxima a 100 quilômetros para assistir ao filme Nada a Perder. E há sempre as mesmas pessoas ver o filme, pois ninguém queria ir, mesmo com tudo de graça. Ninguém queria ir, mesmo com tudo de graça. Até mesmo pipoca, davam até pipoca de graça. Era ingresso de graça, passagem de graça, pipoca de graça, mas ninguém queria ir. Quer dizer, de graça, a pessoa não tinha que pagar nada, mas os obreiros já tinham pago, os evangelistas já tinham pago, em determinados lugares até tirado o dinheiro mesmo dos dízimos e das ofertas. Bom, ela diz mais, o último ônibus com 45 lugares foram apenas 15 pessoas. Tenho uma biblioteca de livros em casa, com vários exemplares do mesmo, pois era obrigada a comprar. O Bispo Macedo diz, em entrevista, que a riqueza dele vem dos direitos autorais. Esses livros, na verdade, eles são usados para tirar o dinheiro da igreja. Então, é assim que o Bispo Macedo se enriquece. Ele, por exemplo, agora, não sei como ele faz, mas o J. Cabral chegou a fazer livros para ele. Agora não sei quem é que faz. E esses livros, eles eram vendidos para a própria igreja no passado. E o Bispo Macedo tinha os direitos autorais. Depois eu acho que ele percebeu que ficava muito na cara vender os livros diretamente para a igreja. Então ele começou a usar uma editora, por exemplo. Mas o mecanismo é o mesmo. O Bispo Macedo faz o livro, ou alguém faz o livro para ele, e ele depois coloca essa carga em cima dos pastores, dos obreiros, dos jovens, dos membros que tem que comprar. E depois ele pega ali os direitos autorais. Ele usa a igreja para isso. Quer dizer, ele usa a instituição. Décimo, trabalho em uma instituição de ensino e sempre orava com meus colegas, mas não podia ser considerada como núcleo, pois eles não queriam
visitar a igreja. Então os colegas dela não queriam visitar a igreja. 11º, quando minha filha, que nasceu na igreja, passou no vestibular de medicina, mesmo sendo muito concorrido, quando contei para o pastor achando que ele iria ficar feliz, ficou desolado, pois era um curso particular e como iria gastar muito, certamente pensou que seria melhor gastar todo o dinheiro na obra. 12º, me sentia ridicularizada ao ficar na frente para atender a certos propósitos feitos pelo pastor. Às vezes eram tão exagerados que até o bispo Macedo iria ficar com vergonha dos absurdos cometidos. O bispo Macedo não ia ficar com vergonha não, desde que entrasse dinheiro. Se entrasse dinheiro, ele não iria ficar envergonhado não. Pelo contrário, ele iria promover esse pastor. Era muito criticada, pois sempre deixei bem claro que não queria minha filha fazendo a suposta obra de Deus. Então esse é um relato de uma pessoa que ficou na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por 30 anos, 7 meses e 11 dias. Perguntas que ela sempre fez. No próximo vídeo eu vou falar do relato dela, da saída dela, tá bom? Como é que ela saiu. Eu gostaria que você divulgasse esse vídeo e que você, por favor, você compartilhasse esse vídeo o máximo que você pudesse, tá bom? Que Deus, ele continue abençoando a todos vocês. Nós vamos encerrar aqui a transmissão, mas em breve estaremos de volta e vamos continuar denunciando a hipocrisia, né, da instituição, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Um forte abraço e mais uma vez, um feliz ano novo para você e para sua família.